Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é segurança do trabalho. Então, segurança do trabalho, nós temos a definição de que segurança do trabalho pode ser compreendida como um conjunto de medidas adotadas objetivando maximizar. Errei. Como segurança do trabalho, podemos compreender. Ó, que saco! Só errado. A segurança do trabalho pode ser compreendida como um conjunto de medidas adotadas objetivando minimizar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, protegendo a integridade física e psíquica do trabalhador, como também a sua capacidade de trabalho. Então, alguns autores, eles remetem a essa ideia de que segurança é um estado de baixa probabilidade de ocorrência, por exemplo, de eventos que provoquem danos e perdas às pessoas, ao patrimônio, ao meio ambiente. Então, dessa forma, Zóquio, ele define o seguinte: atuar com segurança é aplicar medidas e ações de caráter técnico, educacional, médico, psíquico e motivacional, além de ser uma obrigação legal para a empresa, é também uma atividade de valor técnico, administrativo e econômico organizacional, de inestimável benefício para os funcionários, seus familiares e para a sociedade. Então, quando a gente fala aí sobre o quadro de segurança do trabalho de uma empresa, que deveria ser composto de uma equipe multidisciplinar, que engloba aí de uma forma todos os técnicos, engenheiros, médicos, enfermeiros, todas as pessoas que têm capacidade para atuarem na área de segurança, todos os profissionais. Parte desses profissionais forma o SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e de Medicina do Trabalho. A equipe multidisciplinar, mais os funcionários em geral da empresa, eles podem compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, que tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, essa comissão, ela deve existir e deve ser composta pelas pessoas que trabalham na organização, de forma que elas tenham condições de identificar trabalhos que possam provocar danos à saúde e prevenir essa situação. A segurança do trabalho ela é definida por normas e leis, sendo que no Brasil a legislação de segurança do trabalho é composta de normas reguladoras, NR, normas reguladoras rurais, NRR, e outras leis complementares, como portarias, decretos e também convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. Então, isso tudo faz com que haja uma normatização que vai garantir a qualidade de segurança do trabalhador. Então, Saliba associa a segurança do trabalho com fatores da higiene ocupacional e define higienista ocupacional como aquele profissional com formação sanitária nas áreas de engenharia, física, química, biologia e outras áreas afins que visa identificar, avaliar e controlar riscos provenientes do ambiente de trabalho, que possam causar prejuízo à saúde e desconforto significativo aos trabalhadores ou habitantes das comunidades vizinhas à empresa. Assim, falar em segurança implica em abordar os aspectos da higiene e da saúde do trabalhador, envolvendo medicina, meio ambiente, aspectos jurídicos e ergonomia, ou seja, a segurança ela requer. Quanto maior a segurança, menor a probabilidade de ocorrência de danos, acidentes, lesões e mutilações, ou mesmo óbitos dentro da organização. Então, é muito importante que haja o cuidado com a segurança, que é uma prevenção,
para que não se tenha as causas mais graves, como o acidente, que pode muitas vezes levar ao óbito. Então, é com a segurança que a gente garante a integridade física e mental dos trabalhadores. Cardella traz alguns conceitos para entender a prevenção de acidente. Então, ele diz o seguinte: acidente é um fenômeno de natureza multifacetada. Então, ele tem várias faces, ele pode acontecer de diversas maneiras, sendo resultante de integrações complexas entre fatores físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais. E aí ele fala ainda sobre a questão da segurança. Qual é a função segurança? É um conjunto de ações que tem por finalidade reduzir a frequência e a intensidade das manifestações dos perigos. E aí, dentre esses riscos e perigos, existem a classificação de riscos. Existe, por exemplo, o risco bruto, que é o risco associado às atividades da organização na ausência da função segurança. Se não existe segurança, há uma possibilidade de risco bruto. Do balanço de forças entre função segurança e risco bruto, resulta o risco líquido, que produz danos e perdas ao longo do tempo. Então, é muito importante estar atento para os acidentes, né, para conhecer e identificar as possibilidades de acidentes que possam ocorrer dentro de uma organização, trabalhar a função de segurança, identificando os riscos brutos, que a partir daí você consegue, dentro da função segurança, analisar os riscos brutos e chegar à possibilidade dos riscos líquidos, que são aqueles que, mesmo sendo menores, eles ainda provocam perdas e danos ao longo do tempo, da mesma forma precisando ser trabalhados. O risco jamais é eliminado completamente. Há sempre um risco líquido residual. Então, não tem como fugir do risco, né? Quanto menor o risco residual, maior é o custo para atingi-lo, né? Por isso, a organização ela deve estabelecer, conhecer, identificar os riscos que ela possui. Então, numa organização e nas relações que ela mantém com o meio, ocorrem fenômenos, e para Cardella são eles: fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, culturais, sociais. Então, é muito importante saber identificar esses fenômenos para conseguir trabalhar com o que eles podem causar dentro da organização. Não há uma causa única dos acidentes, né? Então, os acidentes eles podem acontecer de diversas formas. Podem ser determinísticos, né? Podem ter relações determinísticas que são a curto prazo, probabilísticas, que são aquelas que você consegue perceber e identificar que possam ocorrer ao longo prazo, e de correlação, que podem ser tanto determinísticas como probabilísticas. Então, o mecanismo da produção de danos resulta, portanto, de dois conjuntos de forças opostas. No primeiro estão as que atuam no sentido de produzir o dano, os fatores de risco. No segundo, as que atuam para evitá-los, função de segurança. A função de segurança é constituída por ações de controle, contudo, os controles podem falhar. Então, por isso, é importante conhecer quais são as possibilidades de falha, teoria de falhas, assim chamada, quanto ao componente de um sistema, como ele é executado, se ele foi executado inadequadamente, né, ou se foi deixado de executar. O componente pode ser um homem ou um equipamento. Ambos são elementos ativos do sistema. Então, as falhas são fatores de risco e, na quase totalidade dos casos, os acidentes ocorrem devido a algum tipo de falha, seja ela humana ou seja ela mecânica. Por isso, é muito importante que haja um conhecimento e uma
uma identificação das possíveis falhas no ambiente de trabalho. Antes das falhas ocorrerem, é preciso atuar de modo preventivo, por meio da execução de duas etapas simples, mas eficazes. São elas: traçar um diagnóstico de segurança, que nada mais é do que conhecer, fazer um levantamento do estado de segurança da organização, como as pessoas estão trabalhando, né? A forma que as pessoas estão desenvolvendo seus trabalhos, fatores relacionados à cultura organizacional e em decorrência do clima organizacional, que seria, por exemplo, o modelo de gestão, os tipos de liderança. Então, é muito importante que se faça um diagnóstico de segurança, que ele possibilita identificar como a empresa se apresenta. O diagnóstico deve abranger a organização, meio ambiente, homens, equipamentos, instalações, processos e produtos, buscando identificar os agentes agressivos, mecânicos, gravitacionais, elásticos e sintéticos, elétricos, térmicos, biológicos, ergonômicos, sonoros e radiantes, classificando o segundo nível de periculosidade. Então, é a partir do diagnóstico que a gente consegue planejar as ações que vão facilitar o controle, a melhoria na segurança do trabalho, a capacitação das pessoas para lidar com o processo de trabalho e, consequentemente, o controle e o acompanhamento para manter essa gestão da segurança e saúde dentro do ambiente de trabalho, considerando sempre que isso é um processo cíclico. Constantemente tem que haver uma análise de tudo que está acontecendo na ação. O segundo passo, a partir do diagnóstico, é elaborar um plano de ação, que consiste em características holísticas, enxergar a organização como um todo. A situação avaliada é comparada com a desejada. Todo plano de ação a gente tem que analisar o que a gente tem, que é o diagnóstico. Analisar qual que é, avaliar o que tem e analisar o que se deseja, para a partir daí estabelecer o planejamento de intervenção para melhoria. Quando o desvio só pode ser corrigido em longo prazo, as ações não podem ser todas estabelecidas antecipadamente. Tem que ser criado programas de longo prazo, que são planos de ação permanente. Isso a gente vê em empresas como mineradoras, elas têm planos de ação permanente. Elas trabalham a longo prazo. Existem aqueles que são de curto prazo, que têm uma flexibilidade maior, contudo, dentro de uma normativa que o planejamento possibilitou organizar. Devem ser criados programas para focalizar empresas contratadas, atividades fora da organização, atividades da organização, emergências, trânsito, sinalização, ordem, limpeza e desenvolvimento cultural. Além destes programas, o plano maior inclui a implantação de instrumentos permanentes de controle de risco, tais como a análise de risco para todo o ciclo de vida das instalações e dos produtos e, consequentemente, uma gestão desses riscos nas intervenções e monitoramento de segurança. É um processo que ele é constante. As empresas não podem fazer num momento e deixar de dar manutenção e retroalimentar durante todo o processo. Pode-se também criar comitês funcionais e interfuncionais para tratar de temas de segurança, envolvendo diferentes programas profissionais e ações locais para promover a intervenção para com a segurança, estabelecendo uma nova cultura organizacional que busque, acima de tudo, a prevenção do seu patrimônio físico e pessoal da empresa. Uma organização que promove saúde é aquela que se preocupa com a segurança, higiene, conforto e bem-estar de seus funcionários. Mas para que isso não fique apenas à mercê da boa vontade das pessoas,
é preciso definir responsabilidades mediante uma política de segurança no trabalho ou de diretrizes básicas que objetivam responsabilidades e atribuições individuais e institucionais no cumprimento de normas. Então, as pessoas, elas têm que cumprir as ordens para que haja a continuidade da segurança no trabalho. Então, a gente vê algumas empresas que elas mostram, né? Estamos trabalhando há X dias sem acidentes com afastamento e o nosso recorde é de tantos dias. Então, cabe ao trabalhador colaborar para que seja mantido esse controle, para que não hajam acidentes. E essa política de segurança no trabalho, desde que envolva todos os trabalhadores, criando uma cultura organizacional quanto a isso, tanto normativa quanto de cuidado do próprio trabalhador, favorece e promove a responsabilidade dos trabalhadores no cumprimento de suas funções. Zóquio propõe 5 procedimentos para implantação e administração de um programa de política interna de segurança do trabalho, responsabilidades e atribuições do SISMET, gerências CIPA e CIPA, comunicação, registro, intervenção e investigação de acidentes. Então, tem que investigar o que aconteceu, o que levou aquele acidente, controle de riscos e perigos, instruções e treinamentos, promoções e divulgação. Então, é muito comum que as empresas, né, façam constantemente, promovam e divulguem toda essa relação de política interna de segurança do trabalho. Uma delas, por exemplo, é treinamento com relação a controle de riscos e perigos. As investigações, elas são feitas constantemente, como foi citado, inclusive, quando se faz o exame periódico dos funcionários. Isso também é uma investigação e controle da situação em relação ao trabalho dos colaboradores. No dia a dia da organização, a prevenção só acontece com a contribuição das pessoas, independente da função, cargo, posto de trabalho, tempo de serviço. O compromisso e comprometimento, ele deve ser de todos. Responsabilidades institucionais e funcionais. Dentro da sua função, você tem que ter responsabilidade, assim como a instituição deve ter responsabilidade com o trabalhador. Com o não cumprimento das obrigações institucionais, a empresa, ela se expõe ao risco da integridade física do trabalhador, da sua produtividade, bem como da sua imagem que é passada para a comunidade. O trabalhador, ele pode ficar exposto a uma maior incidência de acidentes se ele não estiver devidamente consciente das suas responsabilidades. Pode ser gerados comprometimentos temporários ou permanentes à saúde. Então, essa consciência tem que ser trabalhada junto aos colaboradores. A segurança é a única forma de defesa contra os acidentes, por isso ela tem que ser uma responsabilidade de todos, da organização, do colaborador e de todas as pessoas que estão envolvidas com o trabalho. Até a próxima aula e o próximo tema.